Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Pode se assentar, irmão? Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos dar continuidade ao estudo de Jesus. Na semana passada nós tratamos sobre a pré-existência de Jesus e também falamos sobre João Batista, que precede o nascimento de Jesus, né, como filho de Maria, e agora nós iremos tratar de fato sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, irmãos, é algo muito importante. Eu acho que todos entendem isso. Mas o nascimento de Jesus, ele foi profetizado desde o Éden. Desde o Éden, o nascimento de Jesus foi profetizado. Os patriarcas apontaram para o nascimento de Jesus. Os profetas descreveram esse momento. Todo o Antigo Testamento, a gente sabe, a gente já tratou sobre isso aqui, no livro de Romanos, no livro de Hebreus, principalmente. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse dia, para esse acontecimento. Através dos gregos, a gente pode colocar assim, através dos gregos, Deus deu ao mundo uma língua, a qual todos podiam se comunicar numa língua universal. Através dos romanos, Deus ele instituiu, havia no mundo uma lei, permitiu que houvesse uma lei universal também. Então havia uma língua universal, como se fosse o inglês no dia de hoje, né? A qual você vai para qualquer lugar do mundo, você vai encontrar alguém que fala inglês. Não todo mundo, mas em algum lugar você vai achar. E também tinha essa lei, né, que era praticamente universal, mas através dos judeus, Deus deu ao mundo uma revelação sobrenatural. Então, por intermédio do povo judeu, agora, na plenitude dos tempos, que foi aquilo que a gente tratou muito na semana passada, Deus enviou o anjo Gabriel para comunicar que esse dia vai chegar. Então, ele vai avisar, da mesma forma que esse anjo avisou sobre João Batista para Isabel e para Zacarias, agora ele vai anunciar sobre a vinda do Messias. E agora a gente entra em Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho,
sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Amém? Não feche sua Bíblia, irmão, deixe ela ainda aberta. Mas um ponto interessante, nós temos aqui o mensageiro sendo o anjo Gabriel. O anjo, a primeira coisa importante de a gente entender é que esse anjo, naquela sociedade, ele não foi enviado por Deus para Roma, né, que era a sede do poder político, onde tinha os reis, onde tinha ali os manda-chuva, digamos assim, né? Os governadores. Não, ele não mandou. Deus não mandou o anjo para Roma. Ele também não mandou para Jerusalém, que era a sede do poder religioso. Era onde estava concentrado o povo na questão religiosa, né? Ele não é enviado também a palácio. Ele não foi atrás de uma princesa ou de uma família com uma trajetória real, nem nada do tipo. Ele é enviado para falar com uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade pobre, e que a cidade ainda é marcada por desprezo, tendo em vista que o discípulo futuramente vai falar para Jesus: pode ser que venha algo de bom de Nazaré? Então, você já começa a entender que tipo de cidade era a cidade de Maria. Marcada pelo desprezo, e essa é a cidade natal de Maria. Uma cidade, vamos dizer assim, obscura, que muitos manuscritos antigos nem citam a cidade. Sabe aquela cidade que é meio que escondida? Aquela cidade que muitas das vezes a gente passa e a pessoa fala: não, aqui é uma cidade. Ué, mas essa rua aqui é uma cidade. Essa rua aqui é uma cidade. Você passou por uma cidade. Existem ainda hoje cidades assim, que é a cidade de uma rua, uma travessia. A pessoa nem sabe que passou pela cidade, porque o foco não é chegar naquela cidade, é chegar do outro lado. Então, a gente tem diversos relatos históricos que não citam Nazaré de forma alguma. E citam um bocado de cidade, mas não cita Nazaré. Para você ver o quão minucioso é o olhar de Deus. Numa cidade que ninguém dá nada, numa cidade que ninguém dá atenção, que ninguém presta atenção, numa família comum, numa família que não tem nada para oferecer, mas ali ele achou uma mulher que servia para dar à luz ao seu filho. Então, isso é muito interessante a gente entender. A gente, muitas das vezes, devido às coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós podemos pensar que Deus fala com aqueles que estão no altar, que Deus fala com aqueles missionários que estão na rua, que Deus fala com aqueles que estão pregando nos Gideões ou nos grandes congressos, mas a gente tem que se lembrar que Deus olhou de cima para o alto, foi buscar Maria, uma pessoa pobre com um marido, futuro marido pobre, que ninguém dava nada por ela, numa cidade que ninguém dava nada por ela. Ele olhou lá de cima e encontrou Maria. E falou: eis aqui uma mulher para dar à luz a meu filho. Então Deus, ele tem um olhar minucioso para os seus filhos, que somos nós. Ele consegue enxergar a gente no fundo do poço, onde ninguém está olhando pela gente. Então, quando isso acontece, né, algo que deixa esse sinal, né, mais milagroso é que Maria, sendo ali uma jovem, eu vou trazer isso agora, mas talvez eu traga isso depois. Maria, sendo uma jovem virgem, pedida a casamento, a gente tem que entender que o casamento, quando você estava pretendendo, né, casar com uma jovem, você tomava aquela jovem para ser a sua esposa, você ainda não casou com ela, mas toda a lei de um possível casamento que ainda iria se concretizar, era a mesma coisa de um casamento como se já tivesse sido concretizado. Então é a mesma coisa de hoje um noivado ter as mesmas regras de um casamento. Em que sentido? No sentido da lei mesmo. Então, no caso, se Maria
mesmo que não tivesse se casado de fato com seu marido, se ela tivesse se deitado com outro homem, a lei que serviria como se eles tivessem casado iria servir com eles sendo noivos. Então, qual era o extrato da lei? O que a lei diria para uma mulher que traiu o seu esposo? Era o apedrejamento. O pedido, um noivado naquela época, era mais pesado, tinha um peso maior do que um casamento nos dias atuais. O casamento hoje em dia está muito, tranquilo. Naquela época, era um noivado, era mais pesado do que um casamento hoje. Em lei, em tudo. Então, uma coisa que deixa esse sinal mais milagroso, nós sabemos que Maria vai engravidar através do Espírito Santo, mas uma coisa interessante, que se fosse possível, de forma humana, Joelma, uma mulher engravidar sozinha, ela não daria à luz a um menino, porque não tem como, primeiro, que não tem como engravidar sozinha, e segundo, que se pudesse engravidar, seria uma menina, porque teria os genes da mãe, não de um pai. Então, torna esse sinal mais milagroso. Agora, uma coisa que a gente tem que ressaltar. A questão de Maria ser virgem é imprescindível. É imprescindível. Não poderia Maria ter conhecido o homem. Por quê? Porque era necessário, o próprio anjo fala, que mostra que é um sinal de Deus, é algo divino. A virgindade de Maria mostra um sinal divino, algo que não tem como ter acontecido, algo impossível de se acontecer. Então, era necessário que fosse uma pessoa virgem. E outra, mais para frente a gente vai ver que o marido de Maria, José, ele não se deita com Maria, até que Jesus nasça. Engraçado isso, né? E a gente sabe que é possível saber. José era um homem que poderia saber se sua mulher fosse virgem ou não. Nós somos adultos, nós sabemos que tem essa possibilidade. Mas isso é para fazer um prefácio, né? Uma coisa que é importante a gente destacar ainda no ponto de Maria é sobre a questão de agraciada. Agraciada, a gente tem que trazer essa explicação, porque nós vivemos ainda num país predominantemente católico. Quando trata de Maria sendo agraciada, aquela pessoa que é agraciada, ela é tida como recebedora, não como uma pessoa que está doando alguma coisa. A gente tem que entender que Maria, ela foi uma agraciada da forma de somente receber. Ela recebeu algo. Ela não deu o corpo dela para que Deus enviasse seu filho. Ela recebeu. É algo dado. Ela não deu, ela recebeu. Então, há uma certa, um certo entendimento errado de achar que Maria deu algo a Deus, que Maria serviu algo a Deus. Não. Ela, pelo contrário, recebeu, por graça de Deus, um grande privilégio, que ela mesma se coloca como necessitada de um Salvador. E aí entra em outro caso sobre Maria, que Maria, ela cumpria todos os requisitos, mas só precisa ser salvo aquele que é pecador, irmão. Maria se coloca numa posição que necessita ela ser salva. Só precisa ser salvo aquele que está em pecado. Então, ela se coloca no lugar de uma pessoa que necessita de salvação. Porque a gente tem também, colocando Maria como imaculada. E nós entendemos que, apesar de ela receber toda essa graça de Deus, ela não o era. Ela mesma se colocava em lugar de uma pessoa que precisava de salvação. E ela tinha do seu filho, e entendia que seu filho era a sua salvação. Então, outra coisa também, quando trata que ele será chamado, a palavra fala que
Jesus será chamado Filho do Altíssimo. Logo no começo da trajetória de Jesus aqui na terra, ele já é tratado com igualdade perante o Pai. Era uma forma, quando era falado isso, era uma forma de mostrar a igualdade entre o Pai e o Filho, como se não houvesse distinção, como se fosse a mesma coisa, igualar. Então, essas coisas é importante a gente entender, porque dá uma limpada no nosso estudo daqui em diante, de não trazer essas dúvidas, amém? Então, 3 coisas a gente pode destacar aqui nesses versículos que a gente leu. Primeira, o milagre já estava a caminho. O anjo, quando vai falar com Maria, ele encoraja, já dando o exemplo sobre aquilo que nós tratamos na aula passada. Ele dá um exemplo de quem? De Isabel, que está de idade e era estéril, e agora a criança também, da mesma forma que aconteceu com Isabel, vai acontecer com você, Maria, de forma milagrosa. E a sua mãe, Isabel, estéril, já estava grávida de 6 meses. E aí, Maria vai de encontro a Isabel. E aí uma coisa interessante, que o anjo, ele traz uma promessa que Maria vai ter esse filho, mas ele, ao mesmo tempo, ele também dá garantia. De que forma, irmão Abraão, que o anjo dá garantia para Maria? Ele vai dizer uma coisa simples que todo mundo tem na ponta da língua. O que ele fala aqui no versículo de número... Cadê? No final do versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Todos nós temos esse versículo na ponta da língua. Muita da gente nem sabe que é um versículo. Porque para Deus, de fato, nada é impossível. Então ele fala aquela profecia para Maria, e ele também vai lá e ainda dá uma certeza, ele dá uma garantia. Ah, mas como é que você vai dizer isso? Ora, para Deus, Maria, nada é impossível. Isso é um ato de fé muito grande. Uma coisa que é interessante a gente destacar, que eu acho que eu nem comentei na aula passada, que Zacarias, quando recebe a profecia que João Batista vai nascer, ele não crê muito na profecia que é dada a ele. Tanto que ele fica o quê? Mudo. Né, irmã Maria? Ele fica mudo. E ele só vai voltar a falar quando João Batista nasce. Maria já acontece diferente. Ela pede uma concretização para o anjo, ela indaga o anjo fala, olha Maria, para Deus nada é impossível. O que ela vai dizer no 38? Maria então disse, aqui está o quê? A serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, Maria, ela teve um ato totalmente diferente do que o próprio Zacarias, que era sacerdote do templo, teve. Aí a gente, vamos colocar um paralelo, outro paralelo, um sacerdote no templo, servindo a Deus, indo lá oferecer incenso, coisa muito grandiosa para um sacerdote, e Maria, lá nos cafundó do Judas, onde Judas perdeu a bota, pobre, cidade pobre, família pobre, marido pobre, futuro pobre, tudo pobre, mas tinha mais fé e mais certeza daquilo que Deus tinha para ela, e era um fardo mais pesado do que o de Zacarias, e ela teve ainda mais fé. Mais fé. Ou seja, ali, veja, vou engravidar, sou mulher, estou pedindo a casamento, um anjo falou que o Espírito Santo vai botar um menino na minha barriga. Mas como pode isso? Para Deus nada é impossível. Tá bom, seja feito conforme a vontade do Senhor. Um fardo mais pesado do que o de Zacarias. Zacarias, a mulher dele, que já era casada, o anjo falou com ele não tinha desconfiança, que o anjo falou com ele, e ele mesmo assim desconfiou da palavra de Deus. Interessante isso, né? Então, a promessa que foi dada a Maria era confiável. E aí, essa submissão imediata, Maria não discute com o anjo, nem duvida da mensagem, ela se coloca à disposição de
Deus. Ela se coloca disposta. Vou falar bonita agora, irmão. Eu não gosto muito de trazer isso, mas é uma palavra que me traz muita recordação, né? Agora Maria vai pegar e vai ir até Isabel. Nesse caminho, irmão, é um negócio complicado. Não estava perto, não. Era 130 quilômetros da onde Maria estava para onde Isabel estava. Era uma caminhada longa. Mas aí é bom a gente ler, né? Eu acho que é melhor a gente ler do 39. Vamos ler do 39 ao 45, rapidinho. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou a Isabel. Para aí, do 41, para aí. Aqui, veja bem, trata de uma maneira como se, ela foi lá, ela era vizinha. Não, é 130 quilômetros a pé. Nada de jumento, nada de cavalo, nada de camelo, é a pé. A pé. Num caminho que a gente tem que se lembrar, quem se lembra aqui da história do bom samaritano? Quem se lembra aqui da história? O que se baseia a história do bom samaritano? Tinha um homem que estava andando no caminho, vieram os ladrões salteadores, o espancaram, deixaram quase morto. Ponto. Quem se lembra da história dos discípulos em Emaús? Quem se lembra? Discípulos de Emaús, depois que Jesus já tinha sido morto. Você não sabe o que aconteceu, que só você que estava em Jerusalém não sabe o que aconteceu. Quem se lembra? Todo mundo se lembra. Por quê? Veja bem, vamos pegar dos discípulos de Emaús. Por que aquele homem estranho, que era Jesus, né? Mas para aqueles homens era estranho. Por que aqueles homens que estavam andando em dupla chamam um estranho, Joelma, para andar com eles? Porque era comum da época, já que os caminhos, irmãos, era cheio de ladrão, de pessoas querendo fazer o mal, de pessoas querendo roubar, de pessoas querendo sequestrar. Então, o que acontecia? Ou você acelerava o passo para chegar em quem estava na frente, ou você andava um pouco devagar para esperar quem vinha de trás. Para quê? Para você andar em bando. Para você estar indo, eu estou indo para Jerusalém, então vamos junto? Porque é melhor que você não vá sozinho. É melhor que você ande em 2, ou em 3, ou em 4. Quanto maior o número de pessoas, nós estamos aqui e vamos até a cidade. Então isso era normal. Era normal. Então Maria estava nessa circunstância. É andar 130 quilômetros de terreno ruim, de coisa ruim, de riscos, de coisas difíceis que ela poderia enfrentar no caminho. Não era qualquer coisa. E aí tem um teólogo alemão que ele vai dizer que seria justo que Maria recebesse, Joelma, uma carruagem de ouro, 4.000 cavalos. Olha que coisa bonita que ele traz para a gente pensar. Ela recebeu uma carruagem, 4.000 cavalos de um lado, 4.000 cavalos de outro. Gente na frente, cantando e falando, essa é a mulher das mulheres. Porque coisa grande Maria recebeu, coisa boa Maria estava recebendo ali naquele momento, né? No entanto, da ida dela, na cidadezinha dela, até chegar na cidade de Isabel, tem um pleno silêncio. Ela vai, a pobrezinha, porque ela era pobrezinha, vai num caminho acidentado, longo demais, né? E não se esqueça, nesse caminho cheio de pedregulho, de fumaça voando, de assassino, de ladrão, ali no meio daquele caminho estava a mãe do Filho de Deus. Esse teólogo ele vai dizer que era justo as montanhas saltarem de alegria, porque ali estava a mãe do Salvador do mundo. Mas ela foi num silêncio talvez sepulcral até encontrar Isabel. A gente não sabe como é que aconteceu tudo isso. A gente sabe que ela recebeu ali uma coisa, vamos usar uma palavra que talvez não seja a melhor palavra, mas uma coisa forte ela recebeu. Nós já entendemos todo o peso que ela poderia sofrer e carregar. Só que quando ela chega lá para falar com Isabel, coisa boa é você
ir atrás e andar com gente que está ligada no céu, irmão. Porque veja bem, no 41, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurado que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Olha só como é uma pessoa que está em Deus. Maria estava cumprindo as promessas do Senhor. Mas Maria, muito provavelmente, estava o quê? Angustiada. Porque, por mais que a gente faça as coisas de Deus e cumpra as promessas de Deus, a gente fica angustiado com como é que as pessoas vão reagir, o que será de mim. Nesse caminho, não fala nada, mas é um caminho de 130 quilômetros de uma pessoa matutando na cabeça aquilo que ela acabou de receber. Mas quando a gente está cumprindo aquilo que Deus colocou na nossa vida para fazer. E a gente se encontra, pastor Raildo, com um servo, com uma serva do Senhor, que também recebe o Espírito Santo, que também tem chamado, que também tem propósito, a alegria na presença de Jesus. Maria chega, muito provavelmente, com o coração angustiado para falar com Isabel. Mas quando Maria cumprimenta Isabel, Isabel é cheia do Espírito Santo. E ela não tem dúvida para ir de encontro com Isabel. Ela tem alegria. Imagina, aquela Maria, com aquela coisa toda na cabeça, aquele pensamento, comendo o juízo de Maria. Meu Deus, e agora, e agora? E aí, você... sem ter ninguém para falar, para quem que eu vou dizer que eu sou virgem, mas na verdade eu estou carregando um filho, e esse filho é o filho de Deus, e um anjo apareceu a mim, e aí Deus usa de maneira sobrenatural sobre Isabel, e acalma o coração de Maria. Maria, eu sei porque tu veio, eu sei quem está no seu ventre, e ora Maria, o que faz a mãe do filho do meu Salvador vir até mim? Quão agraciada eu sou. Olha só o peso que o Espírito Santo tira das costas de Maria. A palavra de Deus vai dizer que Isabel ali, ela foi cheia do Espírito Santo, irmão. Cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que ela claramente, ela foi controlada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Maria não precisou falar que ela estava grávida, Maria não precisou falar que um anjo falou para ela, Maria não precisou falar nada, era como se Deus tivesse enviado o Espírito Santo e colocasse tudo e desse uma revelação e colocasse na cabeça de Isabel. E quando ela cumprimenta Isabel, tudo já é revelado. João Batista pula na barriga, porque a gente soube na aula passada que desde o ventre da barriga da mãe de João Batista ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Então até o feto de 6 meses de idade pula na presença de Jesus de alegria. Então Maria recebe todo aquele conforto que não é dado por Isabel, mas é dado pelo Espírito Santo. Maria não precisou sentar numa mesa e falar: ó, Isabel, eu tenho uma conversa séria para falar com você. Talvez você não acredite em mim, né? Não precisou tomar cuidado, não precisou pisar em ovos. O Espírito Santo revelou, porque é bom nós andarmos com quem fala também com Deus. Quando a gente fala com Deus, a gente vai falar com outra pessoa: olha, sabe o que eu estava pensando, que eu estava meditando, e a pessoa vai falar: eu também. Porque anda em concordância. O meu Deus não é diferente do seu Deus. Não tem como. Não tem como. Ele age de maneira diferente. Mas não tem como ele se contradizer entre eu e a Joelma, não, irmão. Não tem como. Tem água aqui, irmão? Esqueceram minha água. Afogado, né? Não tem como. Mas é interessante. Quando Isabel, cheia do Espírito Santo,
Na melhor, vamos dar mais uma lidinha até os 56. Aí eu acho que a gente para. Deus abençoe, irmã Maria. A gente parou no 45, né? Vamos até o 56. Então, Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lembramos aqui, ó, isso aqui é Maria falando, né? Meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, e o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, despertou os que eram arrogantes nos pensamentos de coração, derrubou os tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu-se de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para casa. Ou seja, chegou lá com 6, saiu de lá com 9, provavelmente João Batista já nascido, né? Bem, a mãe do meu Senhor, quando Isabel vai dizer isso, a gente também não pode achar, da mesma maneira que tem gente que acha que Maria está dando algo, a gente não pode achar que Isabel aqui está vangloriando Maria. Na realidade, ela está exaltando o bebê que está no seu ventre, né? Quando ela fala aqui, a mãe do meu Senhor, ela recebe o principal ali, não é Maria, o principal é o meu Senhor, né? Mas o mais bonito de tudo isso é você parar para pensar no terror que muitas das vezes assolava o coração de Maria, e Isabel quebra, irmão, numa simplicidade, em 2, 3 frases é quebrado. A gente tem que tomar isso para com a gente. Muitas das vezes a gente se diz homem e mulher de Deus, mas quando chega alguém atribulado na nossa casa, nós não sabemos quebrar esse terror que a pessoa vem trazendo para a nossa casa. A gente não sabe quebrar. A gente sabe colocar mais lenha na fogueira, né, irmã Maria? A gente sabe gritar mais. E agora? Não. O Espírito Santo revelou de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão linda ao coração de Isabel, que ela é como se Maria, eu vejo Maria chegando ali, toda armada, sabe? Cheia de armadura, cheio de, como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer, como é que eu vou contar? E aí o Espírito Santo, controlando Isabel, desarma Maria, e ela fica como se fosse uma pessoa dada. Ai, ainda bem, agora eu posso me abrir aqui para Isabel, agora eu posso contar os meus... Porque a gente, irmão, na vida cristã, a gente, muitas das vezes, né, irmã Maria, se enche de amargura, e eu não posso contar para o irmão Abraão, a pastora não pode saber, e ninguém pode saber o que eu estou passando, e essa guerra é só entre eu e Deus. Ora, então Deus deu um bocado de irmão para a gente, para quê então? Né, irmã Maria? Senão eu não tinha colocado a gente como irmão, né? Tinha colocado como conhecido, e eu te dei como vários conhecidos aí na terra. Não, Deus deu a gente como irmão. E a gente tem que procurar os irmãos que servem de fato a Deus, e se unir e se agarrar a eles, porque quando eu tropeçar, e quando eu tiver com meu coração cheio de dúvida, ele está cheio do Espírito Santo para falar ao meu encontro. Então, outra coisa muito linda é o fato do bebê, né, pular. Que o bebê não pulou porque se assustou, ou porque Isabel deu um susto. Mas quem é mãe aí, as mulheres aí, orem a Deus e falem: Deus, tudo que sair aqui dessa barriga, desse ventre aqui, seja tomado pelo teu Espírito Santo. Entregue seu filho a Deus. Não ache que ele só vai fazer propósito de Deus quando ele nascer, não. Muitas das vezes Deus usa de maneira sobrenatural, irmão. Deus não escolhe idade, nem data de nascimento, não. Olha que coisa. Ela foi lá, Isabel estava no 6º mês. E o neném já estava cheio do Espírito Santo. Isso aqui, para mim, é uma das
das partes mais bonitas, minha mãe conversando lá em casa, é uma coisa grandiosa, irmão, coisa grandiosa, né? Tem mãe que só deixa para orar para o filho quando o filho nasce. Tem mãe que só deixa para orar pelo filho quando ele já está grande. Tem mãe que só deixa para orar pelo filho quando vê que o filho é meio atazanado e fala, meu Deus, eu tenho que orar por essa criança. Mas a criança já tem 4, 5, 6 anos, já ama. Tinha 6 anos de oração, 9 meses na barriga, e só foi se lembrar de orar quando o filho estava roendo as paredes. Tem criança que é terrível. Mas você acha que João Batista foi essa criança terrível, sendo que ele estava tomado pelo Espírito Santo desde o nascimento? Quando ele tinha 1 ano de idade, ele já tinha, era costume, meu irmão, de estar cheio do Espírito Santo, ele já estava acostumado. Quando ele estava adolescente, ele já tinha palavra de fogo. Quando ele cresceu, ele disruptou tudo. Ele era diferente, ele era na contramão, ele criou uma outra coisa, ele planejou os caminhos do Filho de Deus, irmão. Isso é criança, que é oração antes de nascer, é criança cheia do Espírito Santo no ventre. É criança através de profecia. Ah, irmão Abraão, eu recebi uma profecia que eu vou ser mãe, então já começa a orar. Senhor, eu não estou orando aqui para engravidar, eu estou orando para que o Senhor encha de Espírito Santo a criança que o Senhor vai pôr na minha barriga, porque eu já tomei por verdade a tua profecia. Se Deus já falou, agora eu não oro mais, porque Deus vai botar um filho na minha barriga, não. Deus já falou. Agora eu oro pela essa criança que vai nascer. Irmão. Eu não vou ficar muito aqui, não, senão a gente vai perder o tempo todo. Porque essa parte é uma parte que me toca mesmo. Disse Maria, meu Salvador. Aí, a gente já explicou, né? Se Maria necessitava de salvação, em momento nenhum, irmã Maria, ela se viu como imaculada. Em momento nenhum. Maria mesmo não se via da forma que o povo vê Maria. Né? Aonde está Jesus, a alegria? A alegria. Há 3 pessoas nessa passagem aqui, cheia de alegria. Maria, Isabel e quem outro? João Batista, que está no ventre de Isabel. 3 pessoas aqui. Zacarias está lá, mudo, né, irmã Maria? Está lá mudo. Não conseguiu expressar seu sentimento de forma alguma. Maria ficou 3 meses ali. Isabel estava de 6 meses. Então, ela ficou ali até o nascimento de João Batista. E ela foi para casa. O final do versículo 57 deixa bem claro que Maria voltou para casa. Aí, os irmãos pulem aí para Mateus. Os irmãos não se enganem, tá, irmão? A gente não vai ficar só em Lucas. Porque como foi dito nos grupos, né? Tem coisas que está escrito em um evangelho que não está escrito em outro. Mas em Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Todos acharam? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela. De que forma, irmãos? Secretamente. Versículo 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo lhe ordenara, recebeu sua mulher, mas não a conheceu o quê, irmão? Na intimidade, está escrito aqui para mim.
não a conheceu na sua intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Amém? Só até aí. Aí, os irmãos quiserem voltar para Lucas, perdão, pode voltar. O casamento era uma promessa no judaísmo e representava um compromisso maior, talvez, do que o casamento mesmo dos dias atuais. Então, era legalmente marido e esposa. Coisa interessante é a gente ver que José pretendia anular o casamento, mas ele queria evitar que ela também fosse apedrejada, que Maria morresse. Se ele de fato chegasse lá e falasse tudo o que aconteceria, seria uma barbárie. Então ele, em secreto, pretendia anular o casamento. Então, isso demonstra que José era um homem misericordioso. A palavra de Deus vai dizer que José era um homem justo. Homem justo é um hebraísmo, né, que sugere que ele era uma pessoa que verdadeiramente acreditava em Deus. Quando fala homem justo, não quer dizer que José era uma pessoa que falava que ia pagar e pagava, que era uma pessoa correta. Não, quer dizer algo a mais, quer dizer algo além. Quer dizer que era uma pessoa que realmente acreditava em Deus. Era um homem justo. É isso que quer dizer. Legal. Quando isso acontece, José também não recebe com incredulidade. A gente vê que ele recebe Maria, ou seja, Maria passa a estar, vamos colocar assim, com ele de fato. Ele não conhece Maria na intimidade até o nascimento de Jesus. Então, a gente vê que Deus escolheu duas pessoas boas, duas pessoas que acreditavam realmente em Deus. José, por mais que ele tivesse, na visão humana, na razão, João, ele iria abdicar do seu direito, iria anular o casamento para não expor Maria. Olha só, se a gente for para analisar naquela época, né? Imagina a mente de um homem, se os homens de hoje, a gente vê as barbáries que eles fazem, quem dirá naquela época. Então, imagina. E aí ele vai totalmente na contramão, porque ele é um homem temente a Deus, verdadeiramente acredita em Deus. E ele ouve do anjo e, de fato, acredita. E aí a gente vai para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo de número 1. Ele recebe Maria, só que Maria estando grávida, né? O que é que vai acontecer? Capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. O mundo inteiro é a forma que se usava para o domínio do César, né? O domínio do César era tratado como um mundo, não é de fato um mundo. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi à cidade de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Ou seja, ele saiu de Nazaré e foi para Belém, na Judéia, porque era de linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Primeiro, a gente vai tratar sobre essa parte e já vamos terminar. Esse decreto publicado foi como se o nosso presidente hoje falasse que, olha, todo homem tem que ir na sua cidade natal e se apresentar no exército.
E aí, quando chega lá, dá nome, família, né? Todos os membros da sua família. Então, eu sou casado com fulano, eu tenho um filho, tenho um ciclano. Você trabalha do quê? Trabalho disso. Você pode futuramente fazer parte do exército, caso aconteça uma guerra, e pegava um alistamento, de fato. Então, ele chega, a hora de Jesus nascer acontece nessa mesma época. Não porque por coincidência. A gente entende, a gente tem que fixar isso na nossa mente, que Deus, ele trabalha na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? É quando tudo coopera para os planos do Senhor. Então, não foi por acaso que aquele homem chamou o povo para ir para se alistar. A gente vai entender isso. Então, lá eles tinham número de pessoas, famílias, quem poderia fazer o papel militar futuramente, o patrimônio, renda e futuramente, claro, cobrança de impostos. Como toda e qualquer sociedade, a gente tem que dar uma fatia do bolo para o governo. E lá não foi diferente. Futuramente, teriam que dar a César o que é de César, né? José sai de Nazaré para as montanhas da Judéia. Maria, que agora foi a pé, agora vai para um lugar montanhoso, né, da mesma, ou até mais, a dificuldade do que ela já tinha enfrentado para ir até Isabel. 120 quilômetros, a outra foi 130, essa foi 120. A viagem, com 9 meses de gravidez, ela precisou, uma grávida de 9 meses, enfrentar calor do dia, poeira, pedregulho, buraco, montanha, né, duro, carência de água. Eu estou trazendo essas coisinhas para a gente começar a imaginar melhor, né? Então, imagina, você no meio do deserto, um bocado de montanha, a boca seca, o suor pingando, a cara cheia de barro, um bucho do tamanho do mundo. A gente vai ver que ele era um povo pobre. Quem é pobre passa fome, passa sede, passa tudo. Quem é pobre é pobre. Então, uma alimentação escassa, nada muito bom, nada muito gostoso, nada de desejo. Para Maria, não venha com esse papo para cima de José, que ele com certeza também não está dos mais amigáveis, não, nessa situação. E a falta de abrigo. Tanto que a gente vai ver que eles chegam na cidade, não tem lugar na hospedaria. Então, na perspectiva humana, né? Por que José levou Maria? Na perspectiva humana. Porque Maria estava prometida a José, estava numa cidade do tamanho de um ovo, com um bocado de língua afiada, de olho bem atento, falar, mas está grávida de 9 meses? E José não é bobo, na perspectiva humana, de deixar Maria sozinha na cidade e andar 120 quilômetros para se alistar. Isso é perspectiva humana. Perspectiva, irmãos, divina, para cumprir a profecia que foi dada a Miqueias. A gente não tem aqui, seria tão bom se a gente tivesse aqui. Mas a profecia que foi dada a Miqueias, que o Messias teria que nascer em Belém. Miqueias 5:2, ainda bem que eu deixei aqui. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre o clã de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, Miqueias já tinha profetizado que Jesus iria nascer em Belém. Aí, imagina se Jesus nascesse, né, em Nazaré. Por isso que ele nasce em Belém, mas ele também é nazareno. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, que às vezes a gente acha que são coisas humanas, irmã Maria, que tudo está acontecendo conforme o humano quer. Né? A gente vai ver que depois o imperador vai querer matar Jesus, mas e Jesus tem que fugir para o Egito, pastor Raildo. Mas depois a gente vai se lembrar que tem uma profecia dizendo que Jesus viria do Egito. Então, o ser humano, aquele que é do maligno, ele acha, Denise, que ele está jogando as cartas.
Ele acha que ele está no controle das nossas vidas. Ele acha que ele está nos derrubando. Ele acha que está tirando a gente do caminho. Ele acha que está deixando a gente enfraquecer, esmiuçar a fé. Mas, na realidade, a gente está seguindo a plenitude dos tempos do Senhor. E não estamos fugindo do plano de Deus. Ele acha que, nossa, está tudo agindo de forma contrária na vida da irmã Maria, está tudo indo de forma contrária na vida da Joelma, mas na realidade é tudo plano e nada sai do controle das mãos de Deus. Então, né, o humano pode pensar, não, eu tenho que tirar a Maria daqui, porque senão vão falar, podem fazer algo mal a ela, podem maltratar ela, né? Vou levar ela junto comigo, mas mal sabem eles que as profecias de Deus estão se cumprindo. Enquanto a gente acha que tudo está indo ao contrário, as profecias de Deus na nossa vida vão se cumprindo. E às vezes a gente está vendado, né, por tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas que a gente julga mal, mas na realidade as profecias de Deus estão se cumprindo. E quando a gente abre os nossos olhos, já está tudo feito, o plano de Deus é maravilhoso, e a gente vem dar testemunho na igreja e fala, irmão, eu nem reparei que Deus fez tudo aquilo que eu pedi a Ele há 2, 3, 4, 5 anos atrás. É ou não é? É, né? E ali nasce Jesus numa manjedoura. Manjedoura a gente não pode confundir com estábulo. Estábulo não é manjedoura. A gente tem essa visão que é um estábulo com um jumentinho, um carneirinho. Mas na realidade, manjedoura naquela época era como se fosse uma gruta. O que é uma gruta? É uma pedra gigante, fizeram um buraco no meio da pedra e ali botavam os animais para se alimentar. Ali estava Jesus. Ou Jesus estava ali, né, numa gruta, ou ele estava, tem também a possibilidade, que é um pouco menor do que ele está na gruta, que é uma manjedoura de fato, de ele estar na casa de um camponês. Por que que Jesus teve que nascer lá? Porque um bocado de gente que era da cidade de Natal, né, que era ali de Belém, um bocado de homem com suas famílias, com um bocado de gente, superlotou a cidade, João, e não tinha lugar, não tinha hospitalaria. Hospedaria. Não tinha. Lotou. Porque todo mundo foi se alistar. Então, teve a necessidade de eles terem Jesus ali. Uma coisa interessante que um teólogo, se eu não me engano, holandês, traz, e uma reflexão até para a gente terminar, é que o hospedeiro, né, aquele que era dono, vamos dizer assim, de hotel, ele não recebeu, Denise, Jesus por quê? Porque estava cheio. Estava cheio o hotel. Ele viu José, viu Maria grávida, e falou, puxa vida, eu não posso tirar ninguém daqui de dentro para pôr vocês, porque está cheio. O hospedeiro, né, ele não era... ele não era cruel, era. Ele queria ver aquela grávida morrer? Não, ele queria que Jesus morresse. Ele queria que eles morressem de frio, de fome, do que sei lá que for. Ele era cruel? Não, né? Da mesma forma, são os corações, pastor Delfonso, que nunca recebem Jesus. Não é, pastor Raildo, que eles odeiam Jesus, não. Não é que eles desgostam de Jesus, não. É porque o seu hotel, que é a sua vida, o seu coração, a sua mente, irmã Maria, já está cheia. Não é que ele não... você não gosta de igreja? Não, eu até gosto. Você odeia Jesus? Não, eu amo Jesus. Mas por que você não coloca Jesus dentro da sua vida? Porque a hospitalaria já? Hospedaria já está cheia. Da mesma forma, quantas pessoas aí você não conhece que a sua hospedaria já está cheia? Não consegue receber Jesus, não é porque odeia, né? Eu amo os louvor. Quantas vezes já ouvi isso quando estava trabalhando lá? Eu amo os louvor. Eu acordo de manhã, eu boto uns gospel que, purifica minha alma, eu venho para cá leve. Nossa, você ama o louvor, você ama as pregação qual é daquela irmã?
da Camila Barros. Ah, eu amo as pregações da Camila Barros. Ah, eu dou tanta risada com o pastor Cláudio Duarte. Não, o pastor Eliseu, minha mãe é crente, minha mãe, ela escuta a pregação do pastor Eliseu. Então assim, tem todo o gabarito. Gosta de tudo. Acha lindo. Eu acho lindo. Eu passei na frente da igreja, todo mundo com uma roupinha tão bonita. E por que você não quer ser a pessoa que usa roupinha? É porque minha hospedaria está cheia. Não odeia, não desgosta, não quer que morra, não quer que acabe. Uma vez eu fui até ajudar os irmãos, foi lá na minha casa, me deu uma cesta básica. Mas por que você não quer ser aquele que vai ajudar outros a dar a cesta básica? Porque meu coração já está cheio de coisas desse mundo, de riqueza, de angústia, de maldade. Eu não consigo largar isso, de vício. Não tem lugar para Jesus no nosso coração, no coração desse povo, né? Talvez você use isso aí algum dia aí. Mas, olha, aí você conta essa historinha, é uma historinha bem rápida, né? Jesus, quando foi nascer, também ele procurou um lugar para nascer e estava tudo cheio. Por que você não deixa Jesus também nascer aí dentro de você, no seu coração? Não deixa ele penetrar na tua alma, não deixa ele fazer parte da sua vida, que aos pouquinhos você não vai nem sentir que é a mesma pessoa. E aí Jesus nasce, irmão. Jesus nasceu aqui na terra. E eu queria deixar aqui para terminar, 1 João, capítulo 1, versículo 4, palavra muito conhecida. Tornou-se carne. Né? Alguém pode abrir aí para mim? 1 João. Não, é João, achei aqui mais rápido, desculpa, João. João 1,14, eu leio para vocês, que a gente já vai terminar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Tornou-se carne, isso quer dizer o quê? Aquele que era sem fim entrou no tempo. Aquele que era infinito se tornou finito. Agora vai nascer, vai ter que comer, vai ter que fazer suas necessidades, vai ter que comer comida diversificada para crescer, se tornar um homem forte, futuramente morrer. O infinito se torna finito. O eterno se submeteu ao tempo. Deus se fez carne. Unigênito não significa o primeiro gerado, mas significa o mais amado. Isso é muito lindo também. Porque Jesus não foi gerado. Jesus sempre existiu. Jesus sempre esteve ao lado do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que é isso? Graça e verdade, atributos próprios de Deus. Deus, ele é um Deus gracioso, porque se não fosse, não teria mandado o seu Filho. E Deus, ele é um Deus de verdade. Deus, ele é um Deus verdadeiro. Os mesmos caráteres são revelados em Deus por intermédio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Assim agradeço a oportunidade.